Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 5 de abril de 2025. Nosso sabadão de muitos jogos. Bom, tropa, sábado amanhã, já vamos meter marcha aqui, tá? Graças a Deus, ontem foi um dia bom pra gente. E 8h30 da manhã, Premier League, Everton contra Arsenal. Vamos lá, tropa, sendo bem sério pra vocês. É um jogo meio mais ou menos. Por quê? O Arsenal é o único interessado aqui da partida, né? O Everton não luta por mais nada. Não vai cair porque ele está 14 pontos na frente do Ipswich, tá? Não vão tirar 14 pontos em 8 jogos. E o Arsenal que é o único interessado porque ele é o único que pode lutar pelo título. Só que, cara, o Arsenal está 12 pontos na frente. 12 pontos atrás, perdão. Como é que tu vai tirar 12 pontos em 8 rodadas de um time consistente igual o Liverpool, né? E o detalhe é o seguinte, o Arsenal, ele no meio da semana, ele tem nada mais, nada menos do que o Real Madrid, tá? Ele pega o Real Madrid pela Champions, jogo de ida, jogo na Inglaterra, né, que é o momento dele fazer o resultado. Então eu tenho um pouco de receio de quão motivado vai estar o Arsenal para esse jogo, né? Claro que enquanto tem chance, eles vão lutar e tal, mas é um jogo eu coloquei mais para vocês tomarem cuidado. O Arsenal é muito mais time, deve ganhar. O meu receio é o como eles vão estar mais focados ali no jogo de terça-feira contra o Real Madrid. Então, de repente, um Arsenal empate anula, né? Como o Arsenal é muito mais time, independente de botar um time misto aqui, continua sendo bem mais time que o Everton. No máximo um empatezinho, pode ser legal, um empate anular 1,35. Eu gosto. Até acredito que o Arsenal vai ganhar. Só estou falando para vocês tomarem cuidado, porque tem um jogo terça-feira que é muito mais importante. 10h30 da manhã, vamos para o campeonato alemão, tem o Stuttgart contra Bochum. Aqui é jogo para mim, tá? Particularmente que o Stuttgart deve ganhar esse time do Bochum. O Bochum é, muito ruim. Não é o penúltimo colocado à toa, em 27 jogos ganhou apenas 5, sofreu 55 gols, é a segunda pior defesa aqui da Alemanha. E o Stuttgart aqui com 37 pontos, né? Faz uma campanha bem abaixo. Ainda assim eu acredito que o Stuttgart vai ganhar. Porém, particularmente, é um jogo que eu prefiro buscar gols, porque eu tenho um Bochum desesperado, né? Eu tenho um Bochum que precisa pontuar, precisa sair dessa situação, ele já está 5 pontos atrás do primeiro time aqui que está fora da zona do rebaixamento, e ele vai ter que se expor contra um time bom, um time que vem marcando gols aí há 9 jogos, mas um time que vem sofrendo gols há 8. Cenário para mim, gols, tá? Mais de 1,5 gol pagando em torno de 1,20, que é uma duplinha, eu completar o bilhete? Eu gosto. Mas é um jogo, particularmente, que esse ambas marcam aqui me pega, tá? É um jogo que esse ambas marcam me pega, justamente porque são dois times que fazem gol, principalmente o Stuttgart, mas são dois times que tomam muito gol, que é o caso do Bochum. Então esse 1,5 ou ambas marcam para mim chega muito forte. 10h30 da manhã também eu tenho Freiburg e Borussia Dortmund. Eu já vou adiantar para vocês, para mim é jogo de 1,5 e ambas marcam. Por quê? Vamos lá. O Freiburg ele é o mais interessado nesse jogo, porque ele tem 42 pontos, ele está aqui a 3 pontos da zona da Champions, ele está a 1 ponto da zona da Europa League, né? Então para ele é um jogo importante. Ah, Cris, mas o Borussia não é importante? Olha só, o Borussia está longe de todas as competições. Então, tá longe. O Borussia tem que ganhar esse jogo naturalmente, né? Porque o Borussia está na Champions, mas se ele for eliminado da Champions, ele não vai jogar nada no que vem se ele continuar desse jeito. Então é um time que vai lutar para ganhar, com certeza. Porém, olha isso aqui. O Borussia joga contra o Barcelona fora de casa. Talvez seja o jogo mais difícil da Champions dessa rodada agora. E aí, Borussia? Será que vai estar 300% na dividida? Então, sempre que tem jogo antes de Champions, e nessa fase final, que a gente chega de quarta de final, semifinal, eu sempre fico com receio de como as equipes vão entrar em campo, tá? E eu sempre vou passar isso para vocês. Por isso que ao invés de buscar uma vitória do Borussia, eu prefiro buscar gols, porque o Borussia naturalmente vai lutar pela camisa pesada que tem, mas ele vai enfrentar um time que joga em casa, vive um grande momento, que quer ganhar essa vitória, quer ganhar essa vaga na Champions, e para mim é jogo aberto. Eu gosto desse cenário de 2 gols, tá pagando muito bem esses 2 gols para você fazer uma dupla, e esse ambas marcam eu também gosto, porque são 2 times aí com ataque forte. Vamos seguir 10h30 também, eu tenho Heidenheim contra Bayer Leverkusen, aqui é inevitável, aqui é o inevitável, o Leverkusen deve ganhar esse jogo, né? Não vive seus melhores momentos, mas ele acabou de ser eliminado da Copa da Alemanha pelo time da terceira divisão, tá?
é muito vergonhoso. Então, um time que já não vai ser campeão alemão, não vai tirar essa vantagem do Bayern, embora 6 pontos dê para buscar, na minha cabeça, tá? Na minha cabeça não vai ser campeão. Foi eliminado da Champions de uma forma precoce, né? Se esperava mais dele. Foi eliminado agora, como eu falei, para um time da terceira divisão numa semifinal. Então, assim, o Bayer Leverkusen ele tá mordido, ele vai vir aqui para cima com tudo. Pega o Heidenheim, que é o primeiro time aqui do rebaixamento. Para mim, o Leverkusen ganha. Cris, posso buscar gols? Porque são dois times que lutam, né? Um luta pelo título, o outro luta para sair do rebaixamento. Pode, é natural. Quiser buscar gols aqui, é chover no molhado, tá bom? Mas eu gosto dessa cotação a 1,44. Se eu fosse buscar gols, eu vou ser sincero para vocês. Aqui eu já meteria logo um 2,5, de doidão, a 1,60. Porque o empate é ruim para o Leverkusen. Né? O empate aqui ele vai ficar cada vez mais longe dessa luta pelo título. O Heidenheim nem é tão ruim tu empatar com o time lá de cima, né? Tu vai continuar pontuando. Mas nessa reta final, jogos em casa, é importante tentar ganhar também. Então, eu gosto desse cenário de 2,5 gols também. Se fosse para arriscar, eu arriscaria isso aí, em gols. De resto, eu fico nessa vitória aqui, que me pega. Vamos seguir na Alemanha? Cara, eu gosto da Alemanha, não tem jeito. 10h30 da manhã também, esses jogos tudo 10h30. Caraca. Eu tenho o Leipzig contra o Hoffenheim. Vamos entender aqui o que essas duas equipes almejam, né? O Leipzig que também foi eliminado na semifinal. Ele perdeu para quem? Foi pro Stuttgart? Perdeu de 3-1, não foi? Foi pro Stuttgart, exatamente. Foi pro Stuttgart. Vamos lá. Eliminado, precoce, super precoce da Champions, né? Não chegou nem no mata-mata. Eliminado na Copa. Só resta aqui terminar um campeonato bom para conseguir jogar uma competição na próxima temporada. Assim como o Freiburg está a 1 ponto da Europa League e está a 3 pontos da zona da Champions. Vai lutar contra o Hoffenheim, que luta contra o rebaixamento, né? Vai jogar contra o Hoffenheim. Eu acredito na vitória do Leipzig, mas é um time que vem me... Tá ligado? Aquele time que tu não confia. Tá sendo um Tottenham da vida, assim. Um Manchester United. Então, não confio tanto. Principalmente a 1,50. Não compro a 1,50. Pô, me dá uma cotação aqui de 1,70 e 1,80, eu vou meter marcha. Mas, pô, 1,50 não vai, eles não vão me pegar nesse 1,50 não, tá? Aqui eu iria de gols, deixa eu ver contar 2 gols. 1,20, tá? Cris, preciso de um jogo para completar um bilhete. 1,20 aqui, Leipzig e Hoffenheim. Não busco mais nem menos que isso, tá bom? Cris, quero a vitória. Se valorizar eu pego. A 1,50 eu não acho que vale não, tá? Eu acho que esse Leipzig aí não é aquele Leipzig que a gente costuma falar, sabe? 11h da manhã, vamos falar de Bodoglin, vamos falar de Rancan. Só avisar para vocês que eu vou deixar aqui o link do meu grupo free, tá bom? Só isso, entra lá. Final de semana a gente sempre deixa 2, 3 bilhetes, bingo. Isso aí é certo, ter 2 bilhetes bingo sábado e domingo é certo. De repente eu deixo até mais coisa para vocês, tá bom? Uma forma de conhecer também um pouquinho aí do trabalho em marcha, tá bom? Clica aí, é de graça. Vambora! 11h da manhã, Bodoglin, super campeão aí da Noruega desses últimos anos, enfrentando o Rancan, a vitória do Bodoglin, tá? Não gosto muito dessa cotação, mas quem acompanha o campeonato norueguês sabe de quem a gente está falando, né? É o primeiro jogo em casa, diante da torcida, da temporada, eles têm um calendário diferente. O calendário é muito parecido com o do Brasileirão, né? O calendário dos países nórdicos, tu pega ali Noruega, Suécia, Finlândia, é diferente do campeonato normal europeu que a gente está acostumado. Então, é começo de campeonato e eu gosto da vitória do Bodoglin, precisar de um jogo aí para botar no seu bilhete, ou então um jogo, de repente, para você deixar no seu aplicativo. Primeiro tempo terminou empatado, cotação do Bodoglin está 1,60, de repente tomou um gol logo no começo do jogo, tomou um gol com, 5, 10 minutos, vitória do Bodoglin, a virada foi para 1,70, 1,80, pode ser legal também, tá? Se não quiser botar no bilhete por conta da cotação, deixar marcado aí pode ser interessante, porque esse é o papa-títulos aí da Noruega dos últimos anos. Acho que dos últimos 5 ganhou 4, dos últimos 6 ganhou 5, né? Algo assim. E por falar em papa-títulos, a gente vai falar do time que mais papa-título no mundo, o Real Madrid, joga dentro de casa contra o Valência, é jogo pro Real Madrid ganhar. Eu sei que tem um jogo difícil da Champions contra o Arsenal, mas aqui é um cenário diferente porque tá ponto a ponto essa briga com o Barcelona, né? O Barcelona que oscilou, teve um período dele de oscilação, voltou a massacrar todo mundo, e o Real Madrid ele vai ter que pontuar, porque o Barcelona não tá dando mole. A diferença entre os dois é de 3 pontos, e o Real Madrid, se ele quiser continuar nessa luta pela La Liga, por mais uma, ele vai ter que ganhar esse tipo de jogo, tá? Dentro de casa, contra o Valência, que longe de ser o Valência, que pelo menos eu que tenho quase 34 anos,
Já vi, né? Já vi Valência, pô, de Ricardo Oliveira e Aimar, tá? Campeão. Então, assim, Real Madrid no Bernabéu, esquece. Ah, Cris, o Real Madrid vai poupar, vai botar quem? O Endrick? Sabia que o Endrick, que todo mundo critica, tem um gol a cada 80 minutos, se eu não me engano, pelo Real Madrid? É média de... Tipo assim, eu não sei como é que fala assim, inferior superior, mas ele tem um gol por partida. É uma média melhor do que um gol por partida, né? Porque a partida tem 90 minutos. Então assim, vai entrar o Endrick. Irmão, ó, cravando, tá? Primeira temporada na Europa. Ah, mas o Endrick... E aí, Vitor Roque? Bateu, foi embora. Bateu, foi embora. Vários aí. O cara tá lá. Fala dele. Meio-dia, PSG contra o Angers. PSG também tem um confronto aí. Eu não sei quem o PSG pega não na Champions. Não lembro particularmente, tá? Aston Villa aí vai passar, hein? PSG vai passar, vai chegar na semi. Vamos lá. PSG enfrenta o Angers dentro de casa. Vitória aqui do único time da França que presta, né? Com todo respeito se você me acompanha da França, mas não dá, né? Atualmente, depois que injetaram esse dinheiro do PSG, é o único time aí que tá prestando. Vai pegar o Angers, que é o time que bate e volta na segunda divisão. Tava lá, voltou agora. E é isso. Vai poupar o Dembélé. Mas vai entrar jogadores que são superiores, né, aos outros, naturalmente, dos adversários. Vitória do PSG, se você quer uma vitória que não vale, né? 1,14 não vale, mesmo sabendo que a chance de ganhar é, imensa. Uma vitória com 1,5 não vai mudar muito também, vai para 1,20. Cara, sabe o que eu arriscaria aqui? Gol nos dois tempos. O PSG para marcar em ambos os tempos. Eu gosto. O PSG deve ganhar aqui em marcha, tá? Em marcha. Principalmente se botar o titular. Não, mas o PSG jogou no meio da semana, lembra? Pela Copa da França contra o Dunkerque. E nessa Copa da França, o PSG começou com o Barcola. Não começou com o Dembélé, não. O Dembélé deve jogar esse jogo aqui. Se eu falei Barcelona, PSG. O PSG vai ganhar, deve começar bem o jogo, tá? PSG para marcar em ambos os tempos, ou PSG para ganhar o primeiro tempo. Deve começar ali a 220, principalmente se for com o time titular, vai começar no 220, tentar decidir o jogo, o segundo tempo já poupa aí os melhores, já faz esse rodízio aí pensando no jogo contra o Aston Villa. Mas é um jogo que não vai ter viagem, vai continuar na França, é jogo em casa, eu acho que o PSG deve começar bem esse jogo aqui e depois só administrar e é isso. 13h, Inter de Milão contra Parma, Inter de Milão na luta aí, né, contra a Napoli por esse título, 3 pontos de diferença, separam as duas equipes, então você não pode dar mole, faltando 8 rodadas. O Parma aí que subiu recentemente da segunda divisão, está a 3 pontos da zona do rebaixamento, objetivo maior de tentar se manter. A Inter joga também no meio da semana pela Champions, né, vai enfrentar o Bayern de Munique na Alemanha. Aqui é Inter para ganhar ou Inter empate anula, tá bom? Agora eu vou ser sincero para vocês. A Inter jogou no meio da semana contra o Milan, pela Copa da Itália, o jogo da semifinal. Independente de qualquer coisa, teu principal rival podia estar valendo uma Coca-Cola que a Inter ia botar o time titular, não tem jeito. E aqui, cara, aqui tem uma pequena chance da Inter poupar alguns jogadores, tá? De repente a gente não vê o Lautaro ou o Thuram. Tudo bem que tem bons reservas também, mas pode ser que a gente não veja aqui os principais. Ainda assim, para mim, a Inter deve ganhar. Mas se você quiser ir mais safe, empate anula, vai pegar uma lá de 1,20, 1,22, precisar de uma duplinha, vai estar com o time favorito, que precisa ganhar, né, para tentar manter esse título aí, manter essa liderança. E vai estar resguardado pelo empate. Pode ser uma boa. 13h, Sauditão da Massa, Al Ahly contra Al Ittihad, duas equipes aí das milionárias, né, junto com o Al Hilal e o Al Nassr. O Al Nassr e o Al Hilal que jogam hoje, inclusive, né, sexta-feira. Vamos lá. Ittihad contra Al Ahly. O que é interessante aqui? Talvez você veja esse vídeo, o Al Hilal de repente ganhou do Al Nassr, foi para 60 pontos, botou pressão no Al Ittihad, que é um cenário normal de acontecer, e aí bota mais pressão. Só que também se o Al Hilal não ganhar, é a chance do Al Ittihad criar uma gordura, né? Abrir mais pontos de vantagem. O Al Ahly ele luta para entrar nesse G3, para garantir a vaga na próxima Champions. No momento ele está a 3 pontos do Al-Qadisha, está a 3 pontos do Al Nassr também. Pode ter mudado essa pontuação aqui dos times, mas são duas equipes que o empate não é bom, tá? Não é bom.
O empate, principalmente para o Al-Ahly, que joga dentro de casa e que está longe dos seus adversários. Esse empate aqui é ruim. Eu vou ser sincero, sabe o que eu mando aqui? Ambas marcas. É o Benzema contra o Ivan Toney, né? Mahrez aí. É jogaço de bola. Para mim é muito provável da gente ver as duas equipes marcando. Até porque são duas equipes que têm um ataque muito forte. O Al-Ahly, eu falei para vocês no vídeo de ontem, é um time que mudou completamente depois que entrou um centroavante ali de ofício. Eu tava tentando o Firmino ali, que não é dele, né? Ele não é 9. Aí então, botou o Firmino mais ali de 10 e o Toney na frente. E o Al-Ittihad, cara, que é líder. E olha só que legal, o Al-Ittihad fez gol nos últimos 10 e tomou gol nos últimos 10. Ou seja, os últimos 10 jogos do Al-Ittihad tiveram ambas marcas. Quer dizer que vai ter? Não, mas contra um time forte, a probabilidade de ele sofrer gol é muito grande. E ao líder, um grande ataque, a probabilidade de ele fazer também. Então pode ser mais um jogo aí pra gente manter esse ambas marcas, como eu gosto. 13h45 da tarde, eu tenho Milan contra a Fiorentina. Milan que tá fora aí das competições, né? Foi eliminado bizarramente pelo Feyenoord. E a Fiorentina aqui que começou muito bem, depois deu uma rateada. Vamos lá, duas equipes que lutam para jogar algo na próxima temporada. A Fiorentina no momento tem 51 pontos, está 4 pontos atrás da Juventus, que está na Europa League, e o Milan está a 8 pontos atrás da Juventus, que está na Europa League também. Aqui é sinistro, tá? Aqui, principalmente o Milan, uma campanha muito ruim. E eu vou falar para mim, é jogo aberto, eu gosto de gols, o Milan joga em casa, é um time que faz muito gol, mas é um time que sofre muito gol também. O Milan vem sofrendo gol nos últimos 8 jogos. Pega uma Fiorentina que marcou gol nos últimos 6. 3 vitórias seguidas da Viola. Jogo para gols. E vou ser sincero também. Esse ambas marcam aqui a 1,70 me pega. Gosto. Gosto por conta dessa... o Milan marcou gol nos últimos 9, sofreu gol nos últimos 8. São 8 jogos de ambas marcam, então uma estatística legal, né? Uma defesa que sofre muito. Mas é um bom ataque. Um bom ataque com Rafael Leão. Um bom ataque com... Esse menino que chegou do PSV pro Milan, ele é muito bom, mano. Eu esqueci o nome dele. PSV não, desculpa. Chegou do Feyenoord. Santiago Giménez, né? Muito bom centroavante. Diferente da enganação aí o João Félix, né? Eu quero saber quem é o empresário do João Félix. Que ele, tudo bem, ele arrebentou no Benfica, aí foi para o Atlético de Madrid, jogou nada. Foi para o Chelsea, jogou nada. Foi para o Barcelona, jogou nada. Voltou para o Chelsea, jogou nada. Tá no Milan, tá jogando nada. Tanto que é o empréstimo, né? Dele pro Milan, o Milan já falou que não tem a menor chance dele ficar aí pro próxima temporada. Minha função não é falar mal de ninguém, não. Vambora, porque, esse aí é sinistro. Esse aí é sinistro. 4 e 5 da tarde eu tenho Lyon e Lille pelo Campeonato Francês. Também é uma luta aqui, vocês podem ver que, ainda mais nessa reta final, a gente pega muito jogo que vale alguma coisa, né? Principalmente jogos que valem ali de grandes equipes que estão lutando para jogar uma competição na próxima temporada. E eu não falo nem de Conference League, tá? Eu sempre tô mirando na Europa League e Champions, que é o que interessa. O Lille, no momento, ele tá na Conference League com 47 pontos, mas ele tá com a mesma pontuação do Nice, só perde no saldo de gols. O Nice que está na Europa League está só 2 pontos do Marselha, que está na Champions, e 3 pontos do Mônaco que está na Champions. Ou seja, ótimo aqui condições de classificação. O Lyon do John Textor, ele tem 45 pontos, né? Então ele está a 2 pontos da Europa League, 4 da Champions. Assim, faltando ainda 7 rodadas, dá para buscar tranquilamente. E é um confronto direto, para mim, naturalmente a gente vai ver gols, tá? O Lyon, que já é um time de gols, nos últimos 10 jogos marcou 2 ou mais, perdeu o último jogo de 3-2, mas é o time que vem marcando gols, e o Lille também, dos últimos 10 jogos, vem marcando gols em 9. Então, assim, duas equipes que lutam por esse resultado. O empate não é bom para nenhuma das duas, porque elas estão atrás do objetivo dela. E aqui é cenário para 2 gols, e aqui é cenário para mim, para ambas marcam, porque o Lyon faz muito gol, mas é um time que sofre muito gol também, enfrentando um time que vem fazendo gols. Fechado? E vamos fechar agora de fato falando de Brasileirão. 6h30 da noite, eu tenho Ceará contra Grêmio. Jogo duro. Ceará, campeão cearense, fez uma boa partida contra o Bragantino, tá? Acabou vacilando ali no final, porque teve um jogador expulso no início do segundo tempo e tomou um empate. Mas é um bom time o Ceará, tá? Com Pedro Raul cravando. Do outro lado tem o Grêmio, que ganhou do Atlético Mineiro, tomando uma pressão muito grande. Vou falar, pelo momento que vive as duas equipes, eu buscaria 2 gols. Tá? O Ceará tem sido uma equipe de gols, falei isso no jogo contra o Bragantino também. Eu gosto desse cenário de gols. 2 gols aqui me pega mais.
E vou falar, caraca, mano, esse jogo é duro aqui por resultado, hein? Porque ao mesmo tempo que eu acredito que esse dupla chance pro Grêmio valha, o Grêmio não tá jogando bola pra me fazer ter essa confiança. 6h30 da noite também eu tenho o Corinthians contra o meu gigantesco. Cara, que é jogo pra gols também, tá? O Corinthians tem se tornado um time de gols, é um time que faz gol, mas é um time que sofre muito gol. E do outro lado tem o Vasco, que é um time que tem um ataque bom. Pô, Felipe Coutinho essa temporada tá desenrolando, né? Claro que a gente espera mais pelo salário que é ele, pela expectativa que ele veio. Mas tem o Verratti aí que crava gol todo jogo, mano. Cravou 2 agora contra o Melgar, mas caraca, a defesa do Vasco. Eu como vascaíno falo, meu irmão é um pesadelo. É o time que tá ganhando, falta 10 minutos, o time toma 2 gols de cabeça, pô. O time precisa de um cara para cabecear ali Não, porque os caras só cruzam. O Melgar cruzou 60 e poucas bolas, tá ligado? Aí, bola parada direta ali pros caras cruzar, o treinador tira o Verratti. Enfim. Eu não vou falar do Vasco, senão vai me estressar. É jogo para gols, tá? Vou falar para vocês, é um jogo para gols pelas duas equipes que estão sofrendo muito defensivamente. São 2 bons ataques, né? De um lado tem o Yuri Alberto, Memphis Depay, Garra e companhia. Do outro lado tem o Verratti, o Coutinho. Favoritismo. O Vasco é muito mal contra o Corinthians, mas vou falar. Cara, o handicap asiático mais 2 pro Vasco, isso aqui a gente falando de bilhete, não pode estar pagando 1,20 e pouco. Não pode. Porque tu só toma head se o Corinthians ganhar por 3 ou mais gols de diferença. Pô, desculpa, o Corinthians não tem sido time pra isso, né? Então, assim, pô, tá precisando de um jogo pra botar um bilhete tipo 1,5. Cara, coloca esse handicap asiático mais 2 pro Vasco. Eu acho que vai cair isso aí, porque não pode. Difícil, eu acho, tomar 3 de diferença. Pode perder, mas pô, por 3, não sei não, hein? Não sei não, mas é um cenário de gols pra mim, tá? Prioritariamente é um cenário de gols e tá pagando bem, 1,33. Vamos lá, pra gente fechar, Botafogo e Juventude. Botafogo não está jogando nada. Eu acho que o mercado está insistindo muito no Botafogo da temporada passada. Ele está muito longe de ser o Botafogo, tá? Que foi o melhor time ali, que a gente comparou com o Flamengo de 2019. E, pô, esse 1,50 Botafogo não pode. O Botafogo pode ganhar, beleza, mas, cara, esse 1,50, todo respeito aí, torcedor botafoguense que me acompanha, mas não pode pagar 1,50. Acho que estão desrespeitando muito o Juventude. E eu buscaria aqui um handicap mais 1,5 para o Juventude. Handicap asiático mais 1,5. Como é que é esse mais 1,5? Só toma head se o Botafogo perder por 2 gols, se o Botafogo ganhar por 2 gols de diferença. Nesse mais 1,5, que tá pagando 1,60, cara, pra mim, falando de valor, de aposta. Valor, porque eu acredito até no cenário do Botafogo vencendo, seja um jogo mais equilibrado. O Botafogo pode vir aqui, meter 5-0, 6-0, calar minha boca. Mas, pô, um time que dos últimos 10 jogos, olha só, dos últimos 10 jogos, o Botafogo não venceu 8. Eu acho que não pode estar pagando só isso contra o Juventude, tá? Chegou na final, eliminou o Grêmio do Campeonato Gaúcho. Então, assim, pô, acho tá errado. Mas pode ser um jogo para gol. Esse Campeonato Brasileiro, esse início tem sido legal para gols, tá? Tem sido bom para gols, tá pagando bem esses gols aqui. O Botafogo é um time que precisa se provar, teve uma vitória, teve uma derrota agora na Libertadores, é importante o Botafogo ganhar esse jogo. O Botafogo é favorito para esse jogo, independente de estar com o time do ano passado ou não, o Botafogo é favorito, tá? Eu só falei questão de valor. E o Juventude é um time que vem marcando gols em 9 jogos. É um time que tem muita capacidade aqui de fazer gol na defesa do Botafogo, tá? Quem foi o Juventude enfrentou? Ele não ganhou? Ó, ganhou do Vitória de 2-0. Ei. Não sei não, hein? Não sei não esse handicap pro Juventude, hein? Mas é isso. Fechamos nosso jogo de sabadão. Um jogo pra caramba, como eu falei pra vocês. Acabei tendo que cortar muito jogo. Quem tem a lista, por exemplo, deve ter uns 10 jogos a mais de palpite que eu mandei. Mas é isso, tá bom? Nos vemos no vídeo de amanhã. Espero poder contribuir aí, acertar o máximo que eu posso. Não vou acertar todas porque eu não sou vidente. Mas espero contribuir com a análise de vocês também. Tá bom? Nos vemos amanhã. Tamo junto, muita fé. Pra cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, vitória do Real Madrid em cima do Valência. E para fechar, vitória do Leverkusen em cima do Heidenheim. Essa é a nossa duplinha de total de 1,87 de odd. Sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé. Pra cima.